Salve pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na sede da Consultoria.c com vocês no Papo Financeiro, que acontece toda sexta-feira às 14 horas e já está virando uma tradição, apesar de ser um projeto novo, mas bastante gente acompanhando, seguindo, compartilhando. Queria aproveitar aqui para agradecer a você que vem acompanhando o nosso trabalho, vem mandando as suas perguntas e mais uma vez aqui para fazer uma pergunta a você. Locação é opção? Sim ou não? Fala, Sim, fala. não. Tem vários aspectos aí da locação. A gente vai discutir um pouquinho falando dos locatários, de pessoas que locam algumas coisas, desde roupa, furadeira, carro, e as pessoas que também promovem essa locação, né? Que empenham o seu dinheiro para um bem, seja uma casa, seja um carro também, e aí terceirizam uma parte terceirizam, locam, né? Mas não vamos falar, não fala tudo não, vamos agradecer primeiro? Gratidão, acho que é o que move a gente. Com né? toda certeza, é muito importante, Muito é muito importante. legal. Ao time do Cicobi Secrest que vem apoiando aí o projeto Papo Financeiro. Que é o pessoal lá da Sabesp. Time forte lá da Coperfensa também. Que é a cooperativa aliada aí aos funcionários da Coca-Cola, a Atlas Transporte, que nós tivemos há algum tempo atrás. 2 semanas atrás, mais ou menos. Pessoal da Cogen. Da Cogen, que é aliada ao time da Continental, da Venturos, e tem outras empresas metalúrgicas que fazem grupo aí com a Cogen, com a cooperativa. Cooper Ericsson. A Cooper Ericsson, que faz parte da Ericsson. E o outras pessoal empresas que também. simpatiza aí com as questões de cooperativismo, de educação financeira, que vem acompanhando a gente aí de outros estados, o time do Sergipe, o pessoal de Brasília. Aliás, estaremos em Brasília agora na próxima semana falando um pouquinho de educação financeira, falando um pouquinho de estratégia, não é isso, Fábio? Vamos chegar na quarta-feira lá em Brasília. Tem evento de geração coach, depois vai ter mais um evento em empresas privadas. E no sábado, para quem tiver interesse, se for de Brasília, o Caetano depois vai colocar o link aí nos comentários. Vai ter o curso Trilha do Tesouro, vai ter o curso Mapeamento Estratégico para vocês lá de Brasília. Mas vamos falar de locação? Sim. Vamos falar. Locação é a solução? Sim ou não? Deixa eu só fazer uma introdução aqui, que eu adoro esse tema. É um tema que a gente discute muito nas aulas de economia. E vamos falar um pouquinho do conceito de locação, né? Sim. Se você tem um pouquinho mais de cabelo branco ou falta de cabelo, igual é o meu caso, você vai saber que há uns 20, 30 anos atrás, quanto mais uma empresa tinha patrimônio, quanto mais ela tinha imóveis, tanto que você via assim, empresa tal, sociedade limitada, sede própria. As empresas colocavam do lado do nome o fato dela ter a sede, porque isso era um diferencial competitivo. Até que alguém, analisando o balanço lá, descobriu, por exemplo, Qual é o meu negócio? Qual é o meu negócio? Eu sou dono da peixaria. A peixaria tem uma loja com 50 metros quadrados. Loja não é peixe. Se esse dinheiro estivesse no peixe, era muito mais negócio. Aí eles começaram a fazer o quê? Vender o imóvel para o investidor ou aplicador e começar a fazer a locação desse imóvel. Esse foi o início do processo de locação. Já que você passou uma visão de economista, uma visão mais pura de empresa, vou fazer o contraponto relacionando isso com as finanças pessoais. Por que o brasileiro ele tem tanta dificuldade em pensar em locação? Porque ele tem um pensamento que a gente chama de economia, de pensamento financeiro. Ele pensa estritamente no mês dele. Se aquela parcela cabe no mês, se aquilo cabe no mês. E ele deixa de fazer a visão econômica, né? O pensamento econômico, que é quando você estratifica isso num ano, em 5 anos, em 10 anos, que é o que as empresas fazem. Se esse dinheiro está girando aqui em um ano, se ele for está girando, está parado, imobilizado num imóvel, e se eu colocar ele para virar peixe? E se a gente fizer isso, por exemplo, com o nosso carro? Tem uma outra explicação também. Tem uma outra explicação a gente vai também, falando e vai lembrando. Que afeta as pessoas e afeta também as empresas. Porque se você for parar para pensar, o que é um CNPJ? Ele não é um conjunto de CPFs? Então o que as pessoas pensam acaba afetando a empresa também. Como nós tivemos, nós tivemos uma inflação alta durante muito tempo, as pessoas tinham a ilusão do seguinte: quando eu tenho patrimônio, eu tenho segurança. À medida que essa inflação foi baixando,
ainda que não perfeitamente, ela veio baixando bastante. Sim. Esse patrimônio virou imobilização, virou falta de liquidez, virou falta de giro. Exatamente. Então, às vezes a pessoa tem um patrimônio imobilizado ali em muita coisa e falta a questão do recurso para poder gerir. Aí entra a importância da alocação. E às vezes, quando falta recurso, começa a fazer empréstimos, começa a usar um dinheiro que vai pagar um montante muito mais alto, muito mais caro, o que é um desafio bastante pesado. Agora, falar de imóvel, falar de automóvel é fácil. Há alguns anos atrás tinha uma piada muito bacana que dizia assim: estou fazendo locação até de calça jeans. E hoje isso acontece. Acontece muito. Hoje você loca praticamente qualquer coisa que você se interesse. Vai montar um escritório, precisa entender como é que está o ambiente, loca impressora, loca computador, loca móveis, loca absolutamente tudo. Uma maquininha de café, você paga lá por café. Sim, tudo. A pessoa traz a máquina de café e você usa. Uma coisa muito legal de você pensar é o seguinte: a gente está vivendo a fase, no mundo, de uma maneira geral, independente do poder econômico, está vivendo a fase da experiência. Então, o que é uma boa ferramenta para você viver o momento da experiência? É a locação, né? Eu quero comprar um carro, eu estou louco naquele modelo de carro, mas eu nunca dirigi aquele carro, mas eu tenho recurso, a concessionária é aqui perto. Agora, por mais que eu goste, por mais que eu me apaixone por aquele carro, aquilo é uma teoria. O que me impede de locar um veículo uma semana, 2 dias, dar uma volta, testar? Porque, gente, sonho é uma coisa, a realidade é outra, é ou não é? Então pensa assim: eu vou investir um valor considerável em alguma coisa, antes de eu investir, deixa eu dar uma testada, eu vou mudar para um bairro novo, eu estou saindo do meu bairro, eu vou mudar para uma cidade nova. Tudo bem, eu vou vender um imóvel aqui, vou comprar outro lá. Antes de comprar, não valeria a pena sondar o ambiente por 6 meses, por 12 meses? A locação é uma ferramenta para auxiliar a sua decisão, mantendo a sua liquidez, ou seja, você não jogar dinheiro à toa em alguma coisa e depois se preocupar com relação aos resultados. Daqui a pouco a gente começa a falar também das coisas aspas, de valor menor, mas que também são importantes. Exatamente. Estou te atrapalhando? Estou falando muito? Não, você está. É que ele começa a falar, eu começo a pensar aqui em várias ideias junto. Em cima disso que você falou, a gente nota nos atendimentos, no coaching, enfim. Por exemplo, o jovem ele tem ânsia pelo carro novo, de estar comprando, é questão do parcelamento que é bastante facilitada. Sim. E, bom, se eu estou pagando o que é meu, eu estou fazendo um bom negócio? Às vezes sim, às vezes não. O que normalmente as pessoas esquecem são os custos indiretos. Porque o brasileiro ele tem aquela questão de ver o copo sempre meio cheio ao invés de meio vazio. Somos então, otimistas, isso é muito bom. Quando você coloca, é bacana ser otimista, quando você coloca um pouco de técnica nesse otimismo, aí você começa a ter resultado. Exatamente. Isso é bacana. Tem que ter cuidado para não pensar que o otimismo é uma coisa negativa, não é. Mas coloca um pouquinho de técnica, um pouquinho de maldade nesse otimismo para poder entender o processo, aí a coisa acaba fluindo melhor. Exatamente. Porque, por exemplo, voltando ao tópico do carro, a pessoa esquece que, além da parcela, vai vir o IPVA, o seguro, vai vir manutenção, combustível, estacionamento. E se você colocar os 18 até os 20, 23 anos, o carro é um centro de entretenimento, né? Literalmente. Quando você é o primeiro da turma a comprar o carro, você tem que passar a pegar todo mundo. Você vira um Uber extraoficial ou um táxi extraoficial. Então pensar nesse custo indireto de estar mantendo esse, por exemplo, uma coisa, casas de aluguel. Vamos começar, vamos analisar pelo outro ângulo. Pelo outro ângulo. A gente vai dividir aqui em duas etapas. A gente citou alguns exemplos, fez um aquecimento breve, mas vamos pensar em investir para alocar primeiro. Vamos trazer esse ponto, depois a gente faz o contraponto em cima do locatário. Sim. Na sua visão, você acha que investir em imóveis para ter renda passiva é um bom negócio? Esse é o ponto. Como tudo em economia, a resposta clássica de qualquer universidade do mundo inteiro depende. Depende de qual o seu objetivo, o que você quer atingir. Se o prazo é médio, se o prazo é longo, se o prazo é curto. Né? Se você tem uma ideia clara daquilo que você imagina, você está num local onde os imóveis têm uma boa rentabilidade, tem uma excelente demanda por locação, o que te impede? Por exemplo, eu vivo próximo a uma universidade, a uma cidade universitária, tem muita gente demandando imóveis. Agora, antes de investir, seja em locação ou em qualquer outro cenário, analise a área que você está inserido.
realmente vale a pena fazer esse tipo de investimento, porque o depende vem exatamente daí. Se você ressalva do... Vou conseguir manter esse imóvel alugado os 12 meses... Ou vai ter uma flutuação. Uma flutuação, porque nessa flutuação, na troca, e ainda se o locatário deixar algum rastro no imóvel, você tem que reformar. Sim, gera uma despesa, não é uma coisa exatamente fácil de se pensar. Então, em qualquer situação que envolva recurso, entender o ambiente. E na locação, absolutamente não é diferente. Exatamente. Agora, a gente tem a questão do imóvel puro, mas a gente já tem alguns outros recursos, como comprar um pedacinho de um apartamento que vai ser alugado, e essa gestão, sim, vai ser feita pelo... Na realidade, esse tipo de recurso que nós temos, isso existe desde a década de 50, que são os fundos... Década de 50 do século passado, que são os fundos imobiliários. Sim, né? sim. O que é um fundo? É quando você delega a terceiro a responsabilidade pela gestão de alguma coisa. Então, pode ser que eu não tenha recurso para comprar um apartamento na Paulista, mas eu posso comprar 0,5 de um apartamento na Paulista e usufruir desse recurso. O sonho, se ele não puder ser realizado por inteiro, você pode realizar uma pequena parcela dele. Isso é uma das grandes vantagens também, se pensar em títulos, nesse tipo de característica. Isso é muito legal. E se pensando também, pensando nessa questão do pedacinho da fração, um dos problemas que eu recorrentemente vejo é a pessoa ter a casa própria e tem um imóvel de locação. Sim. Ou seja, é o princípio básico do investimento. Coloca todos os ovos numa cesta só. Sim. Risco alto. Então, fracionar isso, né? Que o princípio é não coloque todos os ovos numa cesta só. Ou evite, né? Evite ao máximo. Quanto mais você conseguir pensar diferente, melhor vai ser a sua expectativa com relação ao resultado. Bom, teve muita gente também que imobilizou dinheiro, fez financiamento para se tornar... Se citou Uber, mas para fazer transporte. Sim. Isso também foi uma coisa um movimento que aconteceu bastante em São Paulo. E eu vejo que em alguns casos as pessoas se deram bem, a gente está muito no depende hoje, né? Mas é totalmente depende. Tem as condições de mercado. Mas muita gente também investiu nesse sonho e acabou tendo que declinar. Vou falar uma coisa que não depende, vou te cortar agora. Vou falar uma coisa que não depende para você ter esse cenário. Pensar diferente. Se eu consigo pensar diferente, eu consigo ter uma atitude diferente. Por exemplo, eu vou a uma festa bacana, uma festa mais de gala, mais social, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Aí quando você abre seu armário lá, você tem 4 ou 5 opções de roupas, que quando você vai numa segunda festa, convidado pelas mesmas pessoas, você fala, aquela roupa não serve mais, eu não posso repetir. O nosso meio é muito parecido, né? Isso, as pessoas que convivem com a gente, que têm as mesmas ideias, ou a mesma tribo, vamos dizer assim, acaba essa convivência redundando. Então, você acaba indo comprar outra coisa, gastando mais dinheiro. O que te impede de fazer uma alocação de roupa, por exemplo? Aí vem um senso comum. Aquilo não funciona bem. Aquilo não tem um caimento bom. Aquilo não vai ser bem lavado. Tem umas lendas que vêm do início da alocação, né? Que vem principalmente da cultura inflacionária, que acaba impedindo esse raciocínio. Você, quando usa uma roupa sua normal, você não coloca na máquina, não leva para a lavanderia? Sim. Então, o que te impede de você alocar alguma coisa, se você for muito cismado, vai lá e manda fazer de novo. Novamente, você vai ficar feliz, o custo-benefício vai ser interessante e você vai imobilizar muito menos. Vamos sair das festas de gala e vou falar de uma coisa diferente para vocês. Quando você vai fazer um conserto em casa, alguma coisa que deu defeito. Então eu tenho minha caixa de ferramentas e lá eu tenho uma furadeira, uma informação científica para você agora, plena sexta-feira, 14h10, depois de um feriado, que vai mudar a sua vida. Você sabe quanto tempo você usa uma furadeira por ano, em média? 20 minutos. Então você mantém aquele trambolho dentro da caixa de ferramentas ou dentro da gaveta e você usa aquilo 20 minutos por ano no máximo. Pergunto, se fizesse uma locação, se fizesse uma parceria com alguém, não sairia mais barato? A locação, ela é, antes de mais nada, uma cultura de compartilhamento, um compartilhamento inteligente. Então, conseguir sair do depende. Não é legal? É certeza que vai dar certo. Bom, a gente também tem a questão
tem normalmente questão do carro, normalmente questão do imóvel. A gente tem também a praticidade do dia a dia, né, Márcio? O que mais que a gente pode alugar? Tecnicamente hoje tudo, até os investidores, quando precisam de títulos para fazer uma operação, eles podem fazer a chamada locação de ações, que é uma operação estruturada, não tão comum no mercado, mas que é bastante possível de ser feita. Então, qual é o seu limite hoje? É entender a relação de oferta e demanda. O que eu preciso, o que eu quero e se tem alguém disposto a fazer. E outra, se alguém tem algum equipamento, algum insumo, alguma coisa que você necessite, o que te impede de ir lá e fazer uma oferta? Olha, aluga para mim. Nós somos muito afeitos a modelo acabado. Os contratos hoje de locação pessoa física são feitos em 30 meses. As pessoas vão repetindo, são feitos em 30 meses, são feitos em 30 meses. Até o ponto que você acha que aquilo é só feito em 30 meses. Exatamente. Mas o que te impede de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu vou ficar aqui nessa cidade 6 meses, queria negociar um valor com você. Até a estação de trabalho a gente já vê locando por hora. Por hora. Tem pessoas hoje, principalmente nos grandes centros, que não precisam montar uma estrutura de um escritório. Porque trabalha na rua, trabalha fazendo prospecção. Faz uma reunião eventual, uma coisa esporádica e tal. E aí já tem lá os pontos de apoio onde ela vai locar por hora a sua mesa, a sua estação de trabalho, e aí para poder produzir. Mas uma das coisas que eu vejo, né, é que o brasileiro ele tem um pouco de ressalva, porque ele pega essa sobra, esse excedente, né, faz uma economia com uma locação, e pega esse excedente e acaba gastando com outras coisas, ao invés de poupar, ao invés de realizar um sonho, e aí não consegue ver o real ganho da tomada de decisão. Aí vem aquela velha história que você usa muito, principalmente nas lives de terça-feira também. Qual o destino que eu dou ao meu dinheiro? Exatamente. Aí eu posso ganhar de maneira inteligente, mas se eu não gastar de uma maneira inteligente, todo esse esforço ele vai ser em vão. Se eu fosse deixar uma frase aqui para vocês, alguma coisa para poder fixar aí essa nossa conversa, seria assim: a alocação inteligente ela consiste basicamente em pensar diferente. Tudo que eu faço hoje eu posso fazer por um outro caminho, eu posso não imobilizar o meu capital, né? O carro que eu uso, se eu uso uma vez por semana, é melhor alocar ou melhor eu ter? A casa que eu uso de 5 quartos e moro sozinho, na internet, seria melhor ou menor? Já tem sites especializados aí, se você der uma procurada, se você simplesmente digitar no Google aí, tem sites que você entra com o quanto você usa de quilometragem por semana, por mês ou por ano, quanto gasta de combustível, qual o valor do seu carro, a depreciação, e ele já monta um gráfico dizendo qual é o melhor se você tem um carro custo-benefício. Olha, independente de gráfico, só um pouquinho de gráfico, de algoritmo, confia na tua sensibilidade. Exatamente. Normalmente, quando o teu inconsciente fala para você assim, analisa isso melhor, tem uma outra alternativa, tem um outro caminho, que é o teu próprio algoritmo intuitivo. Ele vai fazer com que você gere esse resultado. Falando em algoritmo intuitivo, para quem quiser atualizar o seu, hoje saiu uma matéria no UOL falando de dicas de pechincha com a contribuição, a colaboração dos profissionais aqui da Ponto C Consultoria, está rolando aí. E é legal você clicar, participar, dar uma lida, são 10 dicas que a gente separou de negociação, que nada mais é do que locar parte do princípio de negociar bem também. Com certeza. Não dá para a gente fazer um paralelo. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que é o pessoal do Cicobi Secres, o pessoal da Cooperfensa, o pessoal da Cogem, o pessoal da Cooper Ericsson, que está aí apoiando, incentivando, trazendo e compartilhando para os seus cooperados, porque afinal de contas, o cooperativismo é uma solução criativa, uma solução inovadora. É a forma mais inteligente do capitalismo. Hoje, sem medo de errar. É uma forma compartilhada, né, de ter uma gestão aí do seu dinheiro. Então, se você faz parte do cooperativismo, parabéns. Se não faz, procure a cooperativa próxima. Se você for funcionário de alguma dessas empresas, entre em contato. Se não, procure uma cooperativa, porque hoje as cooperativas atendem livre admissão, né, Márcio? Independente, até acho que não atendem livre admissão, elas informam. O material que existe na internet hoje sobre o cooperativismo, em várias áreas, não só financeira, é um material muito rico. Se você for analisar mundialmente, em todos os locais que o cooperativismo foi implantado,
ele melhorou a qualidade de vida, ele começou a fazer as pessoas pensarem diferente, que foi justamente a provocação que nós temos nessa live hoje. Bom, Blocar é pensar diferente. Pensar diferente. E para você pensar, o legal é você fazer um diagnóstico financeiro, você relacionar quais são os principais tomadores de decisão, qual é o seu projeto para esse ano. Ah, eu já tenho um amigo que vai casar, então já posso ver se eu vou comprar ou locar. Quando eu vou utilizar do meu carro, será que eu estou empenhando meus investimentos para comprar aquela casa de aluguel, para montar aquele imóvel, e ele vai dar o retorno que eu mereço? Quanto mais você coloca no papel, quanto mais você relaciona, mais o seu, gostei dessa palavra, o seu algoritmo, tem todo sentido. O seu algoritmo mental, ele começa a avaliar, junto com essas informações que a gente está trazendo aqui. E só é possível você fazer essa leitura se você anualizar as contas, anualizar o seu projeto de vida. Ele começa a fazer mais sentido, e aí, conforme vai fazendo esse exercício, né, para 5, 10, 15, 20 anos, você começa a entender que é muito possível você canalizar dinheiro, realizar as coisas num prazo menor e deixar de desperdiçar muita coisa. Vou resumir esse blá 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 todo mundo agora. Tem uma diferença entre o que eu quero e o que eu realmente quero. Quanto mais você conhecer o que você realmente quer, aí você vai tirar aquelas coisas da frente que acabam atrapalhando o seu objetivo, passa a pensar financeiramente de uma maneira mais inteligente e vai melhorando os seus resultados. Fábio Barbalho, acabou o nosso tempo. É isso aí, estamos com o tempo em cima do laço hoje. Desejar um final de semana excelente para vocês. Marque seus amigos que não assistiram, não participaram. A gente vai deixar aí na timeline. Vai marcando, vai escrevendo, mande sugestões. Se quiser entrar em contato conosco é consultoria.c, o ponto é escrito, @gmail.com. Sucesso, gente, prosperidade e até a próxima. Tchau. Valeu!